Bem-vindos, bem-vindas a mais uma entrevista do Gente que Empreende. Esse é um espaço que a gente fala de empreendedorismo, de inovação, porque eu acredito que só unindo essas duas coisas a gente tem crescimento de verdade. E hoje nosso papo aqui vai passar por diversidade, por empreendedorismo feminino, investimento e como é importante apoiar empreendedoras para a gente ter inovação de verdade. Antes de apresentar a minha entrevistada, quero lembrar você de curtir, se inscrever no canal. Isso é importante para a gente, para chegar a mais empreendedores, mais empreendedoras. Lembrando também que a gente tem apoiadores aqui no Gente que Empreende, o Estúdio Vida Moderna e a YTech. E a minha entrevistada de hoje é Érica Friedman. Ela é fundadora da Sororité. Tudo bem? Tudo bem, obrigada por me receber. Eu que agradeço, obrigada por aceitar o convite. Você tem uma história incrível, né? Uma carreira incrível no corporativo, passou por grandes empresas e agora está à frente de um fundo, mas que também é um movimento, né, Érica? Conta pra gente um pouco como nasceu e o que é a Sororité. Tá bom. Então, a Sororité, na verdade, ela nasce durante a pandemia de uma dor minha e de algumas outras investidoras, anjo, onde a gente lia o jornal, ouvia notícias das startups, né, desse novo movimento de inovação, muito diferente desse que eu vivi nessas grandes empresas que eu trabalhei, e de uma curiosidade para entender o que era esse mercado, como ele funcionava, quem estava investindo, quem estava ganhando dinheiro, quem estava recebendo dinheiro, que é o mundo do venture capital. Uhum. E naquele momento, quando eu fui querer entender e ser investidora anjo, os investidores anjos são os primeiros investidores de uma startup, eu me deparei com vários grupos de investidores anjo, todos majoritariamente masculinos. Então, naquela época ali, que acho que foi 2022, até tem pesquisas que saem, a gente tinha 10% das mulheres sendo investidoras anjo. E quando eu ia para esses lugares, eu nunca sentia que eu pertencia. Uhum. Então, eu estava tentando aprender uma coisa totalmente nova, num mercado super específico, com nomenclatura totalmente específica, diferente de tudo que eu já tinha visto, apesar de ter feito administração. E eu sempre falo que eu ia para esses encontros e eu sentia que ou todo mundo sabia de tudo, ou as pessoas estavam fingindo que elas sabiam. Porque parecia que todo mundo sabia mesmo. E eu me sentia menos sabida da sala e ficava intimidada em fazer perguntas. E isso faz com que você não aprenda. Porque como é que você vai aprender se você não sente parte daquilo? Então, eu não me sentia muito parte, né? Eram os 90% dos homens muito parecidos. A maioria ex-CEOs, CEOs ou empresários. E eu lá. E aí eu encontro uma outra pessoa que tem uma dor muito similar à minha. Uma investidora que também pensava desse jeito. E aí ela fala, Érica, vamos fazer um grupo? Eu tenho mais umas mulheres que algumas sabem muito mais do que eu. Uhum. Algumas sabem menos, mas e se a gente se juntasse e a gente fizesse um grupo só para mulheres, para aprenderem a fazer investimento? E foi aí, investimento em venture capital, em startups. Uhum. E foi aí que a gente fundou a Sororité Angel Network. Então, era uma rede de mulheres investidoras anjo que a gente focava muito no pilar educação, networking das mulheres e trazia as startups para que fossem investidas. E aí, cada pessoa fazia o seu investimento. Então, a gente fez isso durante um tempo e a evolução desse movimento, dessa rede de mulheres investindo em outras mulheres, porque isso era parte da nossa tese, a gente sempre acreditou que poucas mulheres recebem investimento, porque poucas mulheres alocam os cheques. Então, a nossa hipótese é, vamos trazer mais mulheres para darem os cheques, que mais mulheres receberão cheques. E a evolução dessa tese é o que a gente tem hoje, que é o Sororité Ventures, onde a gente tem um veículo constituído um fundo, onde a gente faz investimento em startups de tecnologia que estão no começo da sua jornada e que tenham pelo menos uma mulher fundadora.
E o que vocês olham para definir quais são essas startups? O que vocês precisam levar em conta? E o como isso é diferente de fundos onde os homens são a maioria, por exemplo? Eu acho que assim, a nossa tese ela é muito parecida com de vários fundos no Brasil, menos a lente de gênero, que já exclui uma parte importante das startups. Então, assim, no último levantamento que a gente tem, 30% das startups estariam dentro da nossa tese se considerarmos todos os estágios de investimento. Então, 30% tem pelo menos uma mulher no seu time de fundadores. A gente tem muitas outras casas no Brasil que são agnósticas de setor. Nós somos agnósticas de setor. A gente investe no início da jornada, então no pre-seed e no seed, que é o começo mesmo da jornada da startup. A nossa tese é tecnologia ou alguma coisa que a tecnologia faz muita diferença para que essa empresa tenha uma vantagem competitiva. A gente investe no Brasil. E eu acho que assim, o que diferencia versus outros fundos, além da lente de diversidade, é o processo. Então, e a gente fala muito com fundadora, né? A minha vida é falar com fundadora. E a gente escuta, nossa, a quantidade de histórias que eu já ouvi de mulheres que passaram por situações que não deveriam durante o fundraising da sua startup. É isso que a gente quer evitar. A gente quer evitar que a pessoa sinta que ela está sendo preterida por ela ser mulher. Então, eu comparo banana com banana, só vejo mulher. E que ela sinta que ela está tendo um processo de fundraising justo, onde as perguntas que eu estou fazendo para ela não são sobre a vida pessoal dela, não são perguntas detratoras, né? Que eu falo, isso aqui não vai dar certo. Enfim, eu estou tentando ajudar ela a me mostrar por que vai dar certo e não por que vai dar errado. Então, eu acho que é isso. E a outra coisa que acontece muito e que é parte da nossa tese de por que a gente é um bom produto financeiro é que as mulheres querem ser investidas por outras mulheres. Mesmo que tenham homens investidores, falta essa interlocução, falta essa diversidade no mundo de investidores dela, talvez no board dela. Então, qual que é o nosso objetivo? A gente quer ser o cheque desejo de todas as fundadoras de tecnologia do Pre-Seed e do Seed. A gente quer que todas elas nos queiram. Porque isso faz com que a gente tenha acesso a todos os deals, todos os projetos, e a gente faça aí a nossa escolha daquele que vai trazer o melhor retorno para os nossos cotistas, os nossos investidores. Então, eu acho que é um pouco esse processo todo que a gente sente que faz a diferença. E depois que a gente investe, qual que é o nosso diferencial? Além da gente ser uma casa que realmente se propõe a adicionar valor para as startups, o nosso valor do nosso time, a gente também conecta os nossos cotistas, que são pessoas muitas vezes do mercado, founders, ex-founders, investidores profissionais, outros investidores de venture capital, para ajudá-las em determinados assuntos que são relevantes para elas. Então, a gente sempre traz o cotista o máximo possível para perto, para abrir porta de cliente, para fazer networking, para fazer mentoria, enfim, a gente tenta fazer ao máximo essa conexão, porque a gente acredita que não é só o cheque que faz a diferença, que essas conexões também são relevantes. Que é o que vai fazer, às vezes até mais do que o cheque em si, ou essas duas coisas se complementam tanto. Super. Que é fundamental, né? Ter o contato, ter a informação. Às vezes você está fazendo uma coisa que você não percebe, que não é a melhor, e alguém te apontando já vai transformar completamente a startup, né? Muito. Você falou um pouco sobre não querer que as mulheres passem por coisas que elas passam normalmente quando estão ali buscando investimento. E são muitas histórias, né? Eu fiz algumas reportagens sobre isso, inclusive, de mulheres contando como foi conversar com o investidor anjo, como foi ali fazer seu pitch para um grupo de investidores, as perguntas que eram feitas e
se tem filho, como vai ser se você tiver filho, ou falar sobre a aparência da mulher, né? Enfim, que acontece. Fez essas reportagens antes da pandemia. A gente tem falado tanto sobre esse assunto, mas esse tipo de pergunta acontece até hoje, né? Uhum. Você acha que do outro lado, porque a Sororité nasceu não da dor não para resolver a dor da empreendedora que quer o investimento, que está buscando investimento, mas da investidora que quer ter mais informação para fazer isso melhor. Você acha que como investidora isso também existe? Esse preconceito, né? Talvez essa questão do gênero também esbarra na investidora? Eu acho que sim, né? Apesar da gente ter nascido para resolver a dor da investidora, a dor do conhecimento, a dor do acesso, a gente sempre viu a dor da fundadora. Né? A gente sempre observou e a gente tem números super tristes, né, de quantidade de capital que chega para as fundadoras. Então, a gente não tem muita pesquisa, tá? Mas a última pesquisa que a gente tem mostra que em 2020, a gente teve 2% de todas as startups que foram investidas, só 2% eram de times só de mulheres. E esses 2% receberam só 0,03% de todo o capital alocado. Então, não só foram numericamente menores, mas também receberam um cheque significantemente menor do que a média. Porque senão seria 2%, 2%. Então, a gente vê essa problemática do lado da fundadora. E, de novo, a nossa hipótese é que isso acontece porque as mulheres não estão alocando. Do lado do institucional, né, que é o investidor que tem o fundo, que não é o investidor anjo. Do investidor anjo, a gente também tem poucas mulheres, 10%, 15%. Quando a gente vai para o institucional, que é aquele que dá os maiores cheques, que é o profissional, que é aquele que sai no jornal as rodadas, a gente também tem uma problemática gigante. Então, a gente tem 3% das gestoras de venture capital, 3% só, que é só de mulheres, gerida só por mulheres. Homens e mulheres, 15%. Então, a gente tem só 18% do total, né, numérico, de gestoras que tem pelo menos uma mulher. Qual que é a importância disso? A importância é que são essas pessoas que decidem para onde as moedinhas vão. São essas pessoas que tomam a decisão de quais cheques vão ser dados para quem. Então, eu acho que a gente está no começo dessa jornada. E como que o dinheiro chega para esses institucionais? Porque eu sempre falo que é a cascata do capital. Então, esse fundo, ele não pega a gente, né? A gente não pega o nosso dinheiro e vai lá e coloca o dinheiro nas startups. A gente vai para o mercado, fala, olha, a minha tese é investir em startups assim, assim, assim. Você quer investir no meu fundo? Então, eu também tenho que ir lá buscar dinheiro. E eu vou atrás desses cotistas de fundo, que são os grandes alocadores, que são os multifamily offices, os family offices, as empresas, etc. Eles que dão o cheque. Então, eu passo pela mesma dor da empreendedora founder, eu também passo. E aí, sim, respondendo a sua pergunta, também temos vieses. Então, aqui, antes de eu falar da minha tese, sou eu e uma sócia mulher gerindo um fundo de venture capital. Se eu tivesse outra tese, ia ser difícil. Mas com a tese que nós temos é mais difícil ainda, porque eu estou vendendo a mulher 2 vezes, né? Na gestão desse fundo e na minha tese de investimento. Então, sim, também é muito difícil. E eu tenho muita empatia pelas fundadoras que passam por nós, porque a gente passa exatamente pela mesma coisa. A mesma descrença. Mesma descrença. Exato. E como você... Até uma pergunta que eu fiz aqui de bastidor, agora talvez ela tenha um direcionamento um pouco diferente. Mas como que você... Porque isso pode até ser uma lição para empreendedoras que estão atrás de fundo, porque dói, né? É óbvio que a gente fala, não, você tem que ter tantos nãos para conseguir um sim. A gente sabe disso, né?
Mas o não da mulher vem carregado de descrença, de como falta de capacidade, ou como se você não fosse conseguir, peso de outras questões, de é mãe, ou vai ter filho, ou, né, enfim. Vem carregar, é um não que vem carregado com outras questões, né? E dói. Como que você lida com isso? Como que é para você? E existe uma forma de aprender a lidar com isso, ou é só o tempo mesmo que vai calejando? Eu acho que tem uma diferença fundamental no não que eu recebo versus o não que uma fundadora de startup recebe, porque eu já tenho um modelo de negócio comprovado. Né? Um fundo, existem milhões de outros fundos de venture capital que investem no Brasil. Modelo de negócio é o mesmo, modelo de remuneração é o mesmo. Eu só tenho que provar que eu e a minha sócia sabemos escolher deals e que nós temos acesso aos melhores deals. Então, eu tenho acesso e eu faço a melhor escolha. E eu consigo adicionar valor. Mas a fundadora não. A fundadora, ela está trazendo um mercado novo, um modelo de negócio novo, uma monetização diferente. Então, é tão mais difícil. Eu acho que sim, o não vem carregado. Pode vir carregado e a pessoa pode levar para o pessoal. Mas eu acho que eu recebo muito não e eu dou muito não também. E eu acho que o não, ele pode servir de aprendizado, principalmente no modelo da startup, porque às vezes pode ser que tenha a ver com essas descrenças. No nosso caso, não tem, porque a gente só investe em mulher. Então, o nosso não, normalmente, ele tem a ver com o time, o problema que está tentando resolver, a estratégia, o quanto que a gente percebe que essas são as melhores pessoas para resolverem esse problema e etc. Então, eu acho que a gente sempre tem que dissociar. Não é fácil, tá? Mas eu levo não todo dia. Para a gente fazer o fundraising, a gente tem lá uma planilha. Eu acho que no total a gente já falou com umas 400, 500 pessoas, tá? E a gente tem umas 75 que deram sim pra gente. Então imagina quantos nãos que a gente recebeu. E para mim, tá tudo bem. Eu acho que tá tudo bem. Tá tudo bem a pessoa falar um não para mim. Eu preferia que ela tivesse falado um sim. E claro que às vezes a gente se frustra, porque você fala, poxa, tô te oferecendo um produto financeiro com um super potencial de retorno, que ainda você vai deixar o mundo melhor, e você tá falando não. Claro que é chato, mas eu nunca levo pro pessoal. Eu acho que assim, tem o momento da pessoa, enfim, tem muita coisa. Então, acho que quanto mais você puder pensar que não tem a ver com você... mas, ao mesmo tempo, sempre pedindo, né? No nosso caso do fundo, a gente nem consegue pedir muito feedback. Mas se você é uma startup, eu acho que vale muito a pena. E todo não que a gente dá, a gente oferece um tempo de feedback. Se a startup quiser. Imagina que várias não pedem. Então, a gente fala o não, a pessoa fica com raiva e nem... Que interessante isso. E nem marca feedback. E o feedback, para mim, é assim. Eu te falei o não pelas razões que eu vou te contar. E, de repente, daqui a 3 meses, você vai virar para mim e falar, Érica, lembra aquela conversa que a gente teve? Então, eu pensei sobre esse assunto, acho que você tem razão. Então, a gente mudou nossa estratégia e agora a gente chegou aqui. E agora vai fazer sentido. Quem sabe não faz sentido falar. O feedback ele é super importante, né, para absolutamente tudo talvez as pessoas tenham dificuldade em receber, mas existe uma dificuldade em dar o feedback também, né? Muitas vezes você, né, e aí vou falar da minha situação um pouco diferente, mas mandei uma proposta, a pessoa não retornou, né? Ou não, poxa, por que não retornou? Né? Alguma coisa que eu possa ajustar daqui ou não? E se você escuta isso, pode ser que aquele negócio não saia. Mas você vai usar para outro negócio, né? Então é importante você dar feedback para as pessoas também, né? E eu sinto que a gente tem dificuldade não só em ouvir,
principalmente em ouvir, mas também em dar os feedbacks, né? Sem entender a importância que ele pode ter para o empreendedor, né? Sim. E eu acho que também dá para pedir. Sim. Puxa, não, para você tem algum feedback para mim? Tem alguma coisa que você queira comentar? Poderia ter feito alguma coisa diferente? Às vezes vai ficar no vácuo. Mas às vezes pode ser que você tenha uma surpresa de alguém, né? Eu tinha um chefe que falava, feedback é um presente. Se você receber um feedback, é um presente que uma pessoa pensou, analisou e quis te contar alguma coisa para você melhorar. Então, se a pessoa tiver o tempo, a disponibilidade para te dar um feedback, é um presente. Você falou aqui, né, que você é uma oportunidade da pessoa, você está oferecendo um produto que vai dar oportunidade para a pessoa ter bons sedimentos. Então, você tem uma solução ali interessante nesse sentido, uma solução financeira interessante e que também gera um impacto positivo, porque vocês têm essa tese também. É muito importante ter essa visão sobre negócio, na minha opinião. E acho que a gente está no momento em que a gente precisa incluir sempre essas questões quando a gente fala de negócio, né? Não só pensar em resultado, mas não é como a gente normalmente vê os negócios, vê as empresas ou vê os investimentos, né? Normalmente a gente está pensando só em resultado, não importa como a gente vai atingir essa meta. Como lidar com isso? Como vocês lidam? Existe uma questão de ensinar o mercado a investir diferente? Tem esse ponto? Ou não? Isso, vocês estão na tese de vocês e mexendo ali no mundo de vocês, não precisam convencer ninguém para isso? O mercado precisa entender. Eu acho que assim, primeiro, a indústria do venture capital no Brasil, ela é muito nova. Então, fundos que investem em startups, é muito novo isso no Brasil. Nos Estados Unidos tem há muito tempo, na Europa, no Brasil é muito novo. Então, as pessoas não entendem tanto o que um fundo de venture capital faz. Então, esse é um ponto. O outro ponto é que, quando a gente pensa em investimentos e produtos financeiros além do venture capital, a gente também não entende muito bem. Que era o que a gente estava conversando aqui. Eu acho que a gente tem uma problemática que vem de falta de educação financeira da população, do mundo mesmo. E por falta dessa educação básica em qualquer escola, depois você acaba tendo uma barreira e achando que aquilo é uma coisa muito complicada. Quando, na verdade, não é nada complicado. E eu ainda vou falar mais. Eu ainda acho que os assessores e os bancos gostam de falar complicado para a gente não entender e não fazer muitas perguntas. Então, aí a gente tem uma questão de produtos financeiros e do nosso entendimento sobre o que são. E na minha visão, investimentos, portfólio de investimentos, etc., qualquer moeda que você aloca, ela tem um resultado na vida real. Parece que não, mas sim. Então, você está falando de uma renda fixa. Às vezes você está falando, olha, eu tô emprestando dinheiro para uma empresa numa taxa tal e essa empresa vai me devolver ou não vai me devolver esse dinheiro. Mas a nomenclatura é tão complicada que você não consegue entender que é isso que você está fazendo e você nem sabe para quais empresas você está emprestando. É o caso das lojas americanas, por exemplo. Ninguém nem sabia que estava emprestando dinheiro para as lojas americanas. De repente teve um default. Ou Banco Master. As pessoas não sabem o que está por trás. Então, aí já começa a confusão. Se a gente soubesse o que está por trás e o que cada botão que a gente está apertando lá no banco faz, que é o primeiro nível de conscientização, aí a gente deveria nos perguntar se a gente está investindo onde a gente gostaria. Se a gente está emprestando dinheiro para empresas que a gente acredita nos valores dessa empresa. Você quer investir na Vale, na Petrobras ou não? Ou isso não está dentro daquilo que você gostaria? Investir pode ser comprar ações, pode ser emprestar dinheiro, enfim. Será que você quer ou você não quer? A gente deveria estar pensando sobre esse assunto e não só sobre o retorno que esse empréstimo vai me trazer.
Então, acho que esse é um outro nível de conscientização que nós não temos. E aí, quando a gente fala, por exemplo, do nosso produto específico, é muito simples o que a gente faz. É que parece muito complicado, mas é muito simples. A gente pega o dinheiro, a gente olha as startups que têm o maior potencial, a gente coloca o dinheiro e o nosso conhecimento ali dentro, e a gente aposta que essa empresa que valia X vai valer 40x daqui a 10 anos. É isso. E aí, quando chegar lá no 10 anos, no 8 anos, 7 anos do nosso investimento, a gente vai sair, a gente vai vender o que a gente tem e a gente vai ter ganho a valorização dessa empresa. Sendo bem simplista, basicamente é isso que a gente está fazendo. Não é nada complicado. São startups, são empresas que vendem produtos, soluções e etc. É isso que a gente está fazendo. Qual que é a grande diferença do que a gente faz? A gente investe em startups que tenham mulheres no time de fundadores. Por quê? Porque essa indústria gigantesca do Venture Capital, que é a indústria que colocou dinheiro no Jeff Bezos, da Amazon, no Google, no Mark, do Meta, todas essas empresas gigantescas, elas receberam dinheiro dessa indústria do Venture Capital. Elas receberam dinheiro de investidores homens do Venture Capital. Foram eles que decidiram que o Mark ia ser o líder do futuro e que o Meta ia ser quem é. Foram eles que decidiram e foram eles que ganharam muito dinheiro com isso. E nós, mulheres, estamos de fora. A gente não está escolhendo nada. A gente não está alocando os cheques e a gente não está alocando para nós mesmas, para outras mulheres. Então, o que seria do mundo se o Mark fosse uma mulher? Será que o Instagram seria o que é para os nossos filhos? Será que teria uma outra preocupação? Então, assim, a gente está deixando de investir nas empresas que vão resolver problemas que a gente acha que são importantes, mas mais do que isso, nos líderes dessas empresas. Então, por isso a importância da nossa tese. Quando eu viro e falo, olha, empreendedora, a minha tese é essa, pode ser que alguma empreendedora que achou que aquele não era o lugar dela, ser empreendedora de tecnologia, só o fato da gente existir como um fundo com dinheiro reservado para ela, vai fazer que ela siga essa jornada. Eu espero que faça. Então, por isso, como você falou, a gente é muito mais. A gente é um movimento de abrir um espaço para a mulher investir e para a founder existir, para ela resolver os nossos problemas, para ela ganhar muito dinheiro e ela voltar com esse dinheiro para o mercado. Você pode contar quais são algumas das empresas que vocês investem? Claro, a gente tem hoje no portfólio 5 startups. Todas elas, como eu te falei, a gente investe no Brasil, então são problemáticas bem relevantes nossas, né? A primeira que a gente investiu foi a Quill, que é uma property tech, uma PropTech, então ela resolve a questão do entendimento do risco na compra de um imóvel. Então, a gente sabe que tem 50% dos imóveis no Brasil tem algum probleminha na documentação. Pode ter inventário, enfim, tem 1000 coisas. O que ela faz? Não para o consumidor final, mas para empresas, para bancos e financiadoras, etc. Ela puxa toda a documentação e dá um score de risco daquele imóvel, que pode estar entrando por um financiamento, pode estar entrando como garantia de uma dívida e etc. Então, um probleminha do Brasil, né? E gigantesco. A outra que a gente investiu é a Silverguard, que é uma de cybersecurity, que também tenta resolver um problema bem pequenininho, que é o da fraude de Pix. Então, como é que a gente faz para não só ajudar as pessoas que foram fraudadas, mas ajudar os bancos a resolver a conta laranja que recebe esses Pix? Então, essa é a Silverguard. A terceira que a gente investiu também é um problema bem pequeno, que é o problema do envelhecimento do brasileiro, que a nossa população está ficando... problema bem pequeno é ótimo. Tá ficando. Todos são probleminhas, assim. Fraude bem de Pix, minúsculos. ninguém teve. Que é a questão do envelhecimento do brasileiro e como que a gente vai lidar com essas pessoas que estão envelhecendo em casa com tecnologia. A quarta que a gente investiu é uma de Creators Economy, que é um assunto que nos últimos 2 anos, né? Assim, a gente passou por uma revolução na mídia.
E hoje a gente tem pessoas que influenciam mais do que Globo, do que a atriz da Globo, né? São pessoas do Instagram, do TikTok, enfim. E como é que os negócios entendem o que está sendo gerado por essas pessoas? Como é que você produtiza o que vai ser usado por esses creators? Como é que você remunera eles? Mas essa especificamente, ela começa pela indústria de travel, de turismo. Então, ela lida primeiro com os creators que estão viajando e estão promovendo destinos, hotéis, restaurantes e etc. Ela mesma passou 10 anos como creator. Então, ela fez viagem ao redor do mundo e etc. E ela está trazendo essa produtização para o creator e para o hotel. Chama Eluve. E a última que a gente investiu é uma que também resolve um problema micro, que é o problema da cobrança e inadimplência. Então, hoje a gente tem um mercado que investe muito em crédito. Daqui a pouco você vai na padaria e vão te oferecer um empréstimo. Tá todo mundo pegando empréstimo. Não sei onde que isso vai parar. É o consignado, enfim, é tudo. E quem vai fazer a cobrança dessa dívida depois, para que a pessoa pague no dia e depois que ela não pagar, como é que você faz para recuperar de uma maneira que seja uma maneira humana, né? Que você não estrague o relacionamento da marca com aquele consumidor final. Então, por exemplo, essa startup que chama HiSophie, um cliente dela é a Natura. A Natura quer fidelizar a sua consultora, ela quer continuar o relacionamento com a consultora, mesmo que a consultora está com atraso. Então, como é que eu faço para conversar com essa pessoa, para entender e para poder renegociar? Tudo com tecnologia, óbvio. Então, essas são as 5 startups que a gente tem hoje no portfólio. Todas são second time founders, então já passaram por uma jornada, menos a de creators, que ela ficou 10 anos sendo creator, que é super importante. Então, são times super fortes tentando resolver problemas importantes, relevantes e o mais importante, ou uma das coisas muito importantes, com potencial de crescimento e retorno significativo para os cotistas do fundo. Eu falei aqui que é muito importante a gente ter diversidade e investir nas empreendedoras para a gente ter inovação. Tem um pouco a ver com isso que você falou, né? Então, a gente foi investindo em pessoas que hoje estão comandando o mundo. Sim. Quem são essas pessoas? Né? Estamos felizes de ter colocado essas pessoas lá? É isso. A gente tem que fazer essa avaliação. Então, né, e isso se relaciona com essa questão, né? A importância de colocar a mulher nesses lugares, né? Isso tem a ver com inovação, isso tem a ver com o mundo que a gente quer. Como que você vê esse papel do que vocês fazem, né? Só investindo em mulheres ou empresas que também tenham mulheres na sua fundação é que a gente vai conseguir diversidade suficiente para, de fato, ter inovação e gerar alguma modificação. E eu acredito muito, Juliana, que assim, a tecnologia, ela acompanha o ser humano desde a primeira vez que a gente acendeu uma fogueira. Né? E como que a gente desenvolveu aquela técnica. Então, a tecnologia ela vem ao longo da humanidade para resolver os nossos problemas e os problemas que criamos no mundo também. Mas qual que é a questão? A questão aqui, para você resolver um problema, você tem que ter passado por ele ou você tem que ter tido alguma relação com aquele problema para você resolvê-lo. E aí que entra isso que você falou. Se a gente tem pouca diversidade em quem está resolvendo os problemas, a gente vai estar resolvendo o problema só de um pedaço da população. Que é isso que a gente não quer. Então, qual que é a importância da gente ter mais cientistas, mais mulheres fundadoras, para entender quais são os nossos problemas e querer resolvê-los. Essa é a importância também da gente investir. Então, a ciência de base também é super importante. A gente tem, hoje em dia, um questionamento muito grande sobre desenvolvimento de medicamentos, testes de medicamentos e o quanto que está se investindo na saúde da mulher. Será que tem dinheiro suficiente indo para pesquisa para resolver os nossos problemas? Então, é capital e é também
o líder, a cientista ou a empreendedora. Então, para mim, é sempre um ciclo, sabe? A gente precisa de mais cientistas, mais empreendedoras e mais capital, senão a gente não vai ter os nossos problemas resolvidos. Muitas vezes a gente nem vai entender por que os nossos problemas existem. E tem estudos que dizem que a gente nem deveria estar tomando a mesma medicação que o homem para algumas questões. Que deveria ter uma medicação para o homem e uma medicação para a mulher. Mas durante muitos anos, as drogas foram testadas só nos homens. As mulheres nem faziam parte da amostra. Então, a gente está tão atrasado que a gente nem imagina. E é esse dinheiro que, se eu tivesse muito, eu ia querer colocar né, nessas mulheres, nessas cientistas, nesses fundos que investem na saúde da mulher. Então, se a gente não tem capital, a gente perde poder de decisão. Por isso que eu acho que essas grandes figuras que estão surgindo de mulheres com fundações, com fundos que estão trazendo essa temática, são muito importantes. Isso sempre foi claro para você? Não. Quando você falou, quero investir e foi buscar, você não tinha essa consciência toda? Eu não tinha, porque na minha carreira, por onde eu andei, eu nunca senti que eu era preterida. Então, eu trabalhei em empresas americanas e eu sempre trabalhei com inovação e sempre tiveram muitas mulheres. E mesmo mulheres cientistas, né? Na Procter & Gamble que eu trabalhei, no R&D, sempre tiveram muitas mulheres. Então, eu nunca percebi que tinha essa diferença, mas eu estava vivendo na Disney, numa bolha. Nem imaginei o que estava acontecendo fora daquilo. E hoje eu olho, de novo, para essa indústria, que é uma indústria... Claro que a indústria de bens de consumo influencia, mas influencia mais ou menos do que uma meta. Muito menos. Então, essas grandes que realmente estão por trás, talvez tenham esses problemas. Não sei. Mas onde eu estava não tinha. Então, quando eu vou para essa indústria, eu vejo que tem. A indústria financeira tem essa questão. Tá dada. Todo mundo sabe. E aí, por que você resolveu virar investidora? Eu acho que tinha uma questão de curiosidade. E esse meu background de inovação em grandes empresas de bens de consumo, eu sempre amei isso, né? Entender quais eram os gaps do mercado, o que as pessoas queriam, o que estava faltando e etc. Mas, de repente, a gente viu um movimento de empresas muito pequenas crescendo muito rápido, resolvendo dores muito importantes, que as grandes empresas não conseguem fazer, porque além da velocidade delas ser muito baixa, elas têm muitas amarras ali dentro para não fazer uma inovação. Porque a inovação, na real, é você olhar o problema e ver todas as soluções possíveis para você resolver aquele problema. As empresas, pelo menos as que eu trabalhei, elas tinham um problema e elas já tinham uma solução. Então, assim, mais ou menos eu quero a mesma solução, só que eu vou fazer ela mais assim, mais assado, vou mudar um pouquinho e tal. Eu não posso mudar totalmente a minha solução, porque eu já tenho fábrica, eu já tenho fornecedor, não tem como eu tirar todo o CAPEX, todo o meu investimento para fazer de outro jeito. Então, quando eu vi tudo isso acontecendo, essa movimentação, os pequenos virando importantes e uma inovação de verdade acontecendo, foi isso que fez com que eu quisesse começar a ser investidora. E, de novo, é poder. Qualquer moeda que você tiver. Eu vejo essa indústria do Venture Capital como assim, uma estrada que as startups têm que passar. E essa estrada, ela é cheia de portão. Cada portão tem uns guardinhas na frente. Eu sempre tenho essa imagem. E o primeiro portão, que é o portão do investimento anjo, que foi onde a gente começou, ele tem vários guardinhas todos iguaizinhos. Então, o que eu pensei? Gente, será que a gente começar a popular esse portão com pessoas um pouco diferentes? Eu vou ter projetos diferentes com líderes diferentes passando? E foi isso que me motivou. Será que eu tenho um olhar diferente? Porque tem que ser sempre o cara que fez Stanford e trabalhou na Bain que vai receber o cheque?
Não pode ser a fulana que fala o inglês mais ou menos, não fez nenhuma faculdade foda, mas viveu 20 anos aquilo e sabe como resolver? Eu acho que pode. Então, era isso que, na minha visão, me motivava. E aí você percebeu isso quando começou a entrar nesse mundo Sim. de investimentos. E aí você foi entender e criar, de fato, a tese de investir em startups com fundadoras mulheres. Mas o começo de tudo foi falar, gente, que inovação é essa que a gente está fazendo aqui na Johnson, na Procter, cara? Não é nada, tá pintando a fralda, sabe? Não tem nada de diferente realmente acontecendo. Mas você olha para fora e tá tudo acontecendo, né? Sei lá, coisa básica, que seja um iFood, um Rappi, que agora já é do dia a dia, mas não existia. Né? Então, só isso daí já movimentou tudo. Sim. Maravilhoso. E você tem 2 filhas. Adolescentes, jovens já, né? 18 anos, a outra tem 16, né? Ainda mais adolescente. Esse seu contato com esse mundo de investimentos, de investir só em mulheres, nas startups e ver essa realidade, transformou de alguma forma o seu relacionamento com as suas filhas ou como você orienta as suas filhas? Que seria diferente se você não tivesse passado por esse movimento? Eu acho que sim, porque ver essas fundadoras, né, jogadas ao mar, né, porque você se joga ali para você começar essa jornada nessa estrada, é muito duro. Então, eu acho que eu vejo pessoas com muita garra. Eu tenho contato com essas pessoas muito apaixonadas pelo problema, que é um modelo bem diferente do corporativo. Onde você tá lá, você faz, né? No fim, todo mundo ganha o mesmo salário, talvez no final eu vou ganhar 2, 3 salários a mais e a fulaninha vai ganhar só 1. Mas isso daí realmente não é um grande impacto. Então, eu vejo o poder da transformação do indivíduo e muitas vezes eu quero passar isso para elas, né? Eu acho que o empreendedor, a empreendedora arrisca muito. É isso, você recebe muito não. Eu falo, ai mãe, será que eu pergunto tal coisa? Eu falo, pergunta, porque assim, o não tá dado. Então, eu acho que você fica com um mindset muito mais empreendedor. Né? Eu sou empreendedora, eu vejo as empreendedoras e eu tento passar isso para elas. O não tá dado, vai lá, tenta fazer, aprende, sabe? Eu acho que assim, é um mundo muito mais eficiente do que foi, né? O cérebro é mais valorizado, às vezes, né? Vai ficar cada vez mais do que a tarefa, mas você tem que entender todas as ferramentas que estão à tua disposição para você ser mais eficiente. Pouca gente vai querer te ensinar, então você tem que ser muito mais self-learner do que você era antes, você tem que aprender sozinho, tem ChatGPT, eu falo o tempo todo, mãe, mas não sei o que, você já falou com o ChatGPT? Fala com ele primeiro, depois a gente conversa, né? Porque eu quero que elas tenham esse pensamento de fazer sozinha antes. Né? Porque a empresa, o corporate é uma mãe, é um pai, empresta dinheiro, paga seguro-saúde. Mas eu acho que cada vez menos esse modelo vai acontecer. Concordo. Então, você tá jogada no mar, você tem que saber nadar. Você vai ter que saber nadar. E um momento difícil para orientar filhos, não? Eu tenho um de 3, então é um pouco diferente, né? Não sei como vai ser quando ele for adolescente. Talvez o mundo seja... Provavelmente o mundo vai ser completamente outro, né? Mas um momento difícil para orientar filho, né? Porque tá tudo mudando tanto. E muda todo dia. Que o que você precisa ensinar elas é como elas vão se adaptar, como elas devem se tornar adaptável, né? E como se relacionar com o outro, né? Como você se relaciona com um chefe. O que um chefe espera de você além da tarefa feita? Qual a postura que você deve ter? Porque isso não vai mudar. A postura de um bom profissional não vai mudar. Então, como é que você vai... o que você vai perguntar ou não perguntar? O que você vai fazer sozinha? Até onde você consegue ir? Enfim, então, eu acho que tudo isso a gente tenta educar e orientar, porque eu tô lá no dia a dia. Então, talvez um pai que é médico, a mãe... Enfim, não consegue passar. Mas a gente que tá lá fala, quer trabalhar? Então, é isso.
Precisa entender, no mínimo, assim, Excel é o básico do básico da vida. Assim, com 16 anos tem que saber mexer, eu acho. Né? Saber fazer conta de quanto tem que custar alguma coisa também é um raciocínio meio básico, sabe assim? Você vai vender um bolo que você fez? Quanto custa esse bolo? Vamos lá, vamos aprender a fazer essa conta considerando o seu tempo. Essas coisas que eu não sei quem ensina, mas eu tento E que ensinar. e que são fundamentais e serão cada vez mais, né? Porque é o raciocínio por trás. Claro que você pode virar para o ChatGPT e falar, olha, eu comprei X, eu gastei tanto, quanto tem que custar esse bolo? Ele vai te responder. Mas aí você vai perder todo o entendimento de como é que você faz a precificação de um bolo para você vender na escola. Isso é muito ruim. Sim. Você precisa entender o mínimo, inclusive para usar a inteligência artificial, né? Não dá para ser... Inclusive, eu falo... tenho falado muito isso, assim. A inteligência artificial é uma ferramenta maravilhosa, né? Mas se você é uma pessoa que não tem conhecimento amplo sobre diversos assuntos, você não vai fazer o melhor uso dela. Sim. Eu acho que é isso que é necessário, né? Você falou que vocês têm ali 5 startups hoje investidas. Imagino que você tenha falado alguns nãos aí nesse meio do caminho. Teve algum não que te doeu? Que você gostaria que tivesse sido um sim e que por algum motivo não pôde ser um sim? Às vezes a gente não consegue dar um sim porque o valor da empresa já está muito alto para a gente. Então, a gente sempre tem esse foco no retorno. Se eu pagar muito caro em algo, provavelmente eu não vou conseguir multiplicar o quanto eu gostaria o dinheiro que eu coloquei. Isso sempre tem que ser levado em consideração. Então, às vezes, tem startups que você gostaria, que você gosta da fundadora, gosta do modelo de negócio, mas estão muito caras. E aí eu tenho o dever fiduciário perante cotistas. Eu não posso pagar num negócio que eu sei que não vale. O que eu acho, não é que eu sei. Sim. Eu acho que não vale. Mas tem gente que paga. Então, é isso. Muitas vezes eu vou virar e falar, custa X. Se você conseguir captar por esse valuation, bom para você. Se você não conseguir, você me avisa. Volta aqui. E você volta aqui, assim. Infelizmente, isso eu não posso pagar. Então, tem alguns que acontecem dessa forma. Não vai dar, infelizmente. E tem outras histórias que você, naquele momento, não fazia sentido fazer o investimento, mas que você torceu para que a empresa tomasse um rumo que você acreditava que faria mais sentido para poder investir no futuro? Com certeza. E a gente sempre, muitos, assim, vários nãos que a gente dá, a gente coloca uma bandeirinha do lado no nosso CRM, a gente coloca e fala assim, vamos prestar atenção nessa founder, porque parece que ela tá, mas falta. Né? Ou, puxa, se ela fosse para o outro lado, quem sabe ela conseguiria. E aí a gente vai conversando, quem sabe vai chegar no momento que a gente consegue colocar. Porque a gente viu a evolução que a gente precisava ver para poder sentir a segurança de colocar esse dinheiro, que, de novo, não é o dinheiro da Érica. Sim. É o dinheiro dos cotistas. Por isso que é tão diferente você ser investidor anjo. Porque o investidor anjo coloca o seu dinheiro. E aí, se não voltar, enfim, o que acontecer? Se demorar 20 anos e você topar, o problema é seu. Quando você tem um fundo, você está gerenciando o dinheiro de terceiros. Então, a gente tem que ter muito mais claro o risco que a gente está tomando. A gente sempre vai tomar risco, óbvio, porque é para isso que a gente está. É o venture capital, é adventure, né? Basicamente, se você não arriscar, você não vai conseguir os retornos que você está esperando. Mas a gente sempre tem que tomar esse cuidado. Porque imagina assim, que eu vou lá e eu pago 5, e aí eu espero 10 anos e o negócio valeu 6. Não é que eu perdi dinheiro, mas assim, eu deixei de ganhar. Né? Só que aquele negócio ele não valia 5, ele devia ter valido 1. E aí eu teria ganho 6 vezes. Que já tá ok, não é maravilhoso, mas é bem melhor do que ganhar nada, né?
Então, eu acho que a gente tem sempre esse pensamento. Imagino que você nem pensava quando você resolveu, quero virar investidora, quero entender melhor sobre venture capital, quero entender melhor sobre esse lance todo, você nem imaginava que a Sororité ia existir. Nem que eu ia ser empreendedora. Eu ia perguntar isso, ia empreender, nunca Nem tinha passado pela sua cabeça. Nunca, ainda mais porque eu olhava para as empreendedoras e falava, gente, que coisa difícil. Meu Deus do céu, que coragem. Eu olhava para aquelas mulheres e falava, gente, que coragem. Eu nunca ia ter essa coragem de fazer isso. E a gente teve essa coragem. E o que te fez ter coragem? Eu acho que é o entendimento de que se a gente não fizesse, ninguém ia fazer. Porque hoje só existe a gente, só tem o nosso fundo investindo nessa tese de diversidade. E a gente percebe, quando a gente fala com as fundadoras, a importância desse lugar ocupado. De você passar por um processo de fundraising que você compara banana com banana. De você ter a oportunidade de falar com uma interlocução diferente do outro lado da mesa. Porque assim, o que eu encontro... Nossa, a primeira vez que eu falo com uma investidora mulher. Nossa, sabe assim? Então, assim, uma surpresa agradável. E eu acredito de verdade que a gente está fazendo com que mais mulheres queiram ser empreendedoras e mais mulheres sintam que elas estão aptas a tomar decisão de investimento. Que eu acho que esse é um outro ponto importante. Então, isso faz com que eu queira acordar todo dia, porque eu sempre falo que o que a gente busca numa fundadora é alguém que acredita que ela é a única pessoa que vai conseguir resolver aquele problema. Se ela não existir, que pena, o problema não vai ser resolvido. E a gente sente a mesma coisa. A gente fala, se não formos nós indo lutar e receber 500 nãos para colocar dinheiro no fundo, quem vai fazer? Quem vai colocar o dinheiro atrás das mulheres? Quem vai lutar? Ninguém. Então, isso faz com que a gente queira existir, porque não tem mais ninguém que vai fazer. Porque a indústria do venture capital ela é zero democrática. Você precisa ter dinheiro para investir nas startups. E esse dinheiro vem de investidores. Como é que você faz para conseguir esse dinheiro? Ou você veio de um outro fundo, ou você tem uma grana tua que você vai colocar, que não é o nosso caso. Então, a gente tinha, claro, o legado dessa rede, dessas mulheres que acreditavam em nós e começaram fazendo essa alocação, mas é zero democrático. Então, você não consegue levantar um fundo assim, ainda mais hoje em dia, no mundo dessa taxa de juros e etc. Então, é muito difícil. É isso que faz com que eu e a minha sócia, a Iana, a gente queira empreender e acredite que a gente precisa fazer. É assim, quase como você vira e fala assim, gente... Não tem como não fazer isso. É isso. E como foi a transformação de sair do corporativo e virar uma empreendedora? Sem ter pensado sobre isso. Eu acho que é um pouco do que a gente falou. Eu acho que o corporativo hoje sempre foi. Eu acho que assim, se você é uma pessoa que gosta de ver o impacto do que você está fazendo, é muito dolorido você estar no corporativo. Porque você não vê. São tantas pecinhas se movendo ao mesmo tempo que você sente que você Só mais um pingo ali naquele oceano. Você não consegue ver uma contribuição real sua. Tem muito pouco alinhamento de incentivo. Então, você tem, sei lá, você tem o R&D, que quer uma coisa, quer desenvolver o produto mais legal, incrível, mais eficiente. Aí você tem o cara de finanças, que quer o produto mais barato possível. Aí você tem a pessoa do marketing, que quer o produto que tem a melhor história para contar. Esses três ficam brigando o tempo todo, né, para ver qual vai ser. Aí você gasta uma grana em pesquisa. Aí você gasta 3 reuniões para decidir se quem vai pagar a pesquisa é o marketing ou é R&D, sendo que ou vai pagar o Procter ou vai pagar o Gamble, porque o dinheiro é da mesma empresa, mas aí você já desperdiçou 3 reuniões para essa briga toda de quem vai pagar o quê, negociação. Então, assim, é muita ineficiência
E você fala, pô, eu tô gastando meu tempo nisso, a minha energia, né? Tô envelhecendo nesse negócio para eu não deixar nada pro mundo. Eu vou deixar uma fralda mais bonita? Tipo, sabe? Eu tô fazendo o canto da sereia para a pessoa comprar mais. Um negócio, ou mais caro, um negócio que é o mesmo. Então, para mim, isso era muito difícil. E aí, quando você vai para o mundo das startups, não é que ele é perfeito, tá? Mas, na teoria, você tá lá naquela canoa, porque não é o transatlântico, é a canoa, você tá na canoinha, tá lá os founders, as founders, com os primeiros funcionários que têm direito a ações, se aquele negócio der certo, vai ganhar muito. Você tem os investidores que estão dentro da canoa junto, que colocaram dinheiro e estão colocando tempo, e a canoa está indo para um lugar só. Não tem ninguém puxando para um lado, para o outro e etc. Então, de alguma forma, assim, tem um alinhamento de incentivo. Aquele primeiro, segundo, terceiro funcionário, na teoria, ele vai ser valorizado e ele vai ganhar com o crescimento do trabalho dele, que vai resultar no crescimento daquela empresa, que vai crescer muito rápido se aquele negócio for bem feito. Ela vai conseguir ver o impacto dela. Então, para mim, isso é muito mais motivador do que ficar sentada lá na reunião discutindo quem vai pagar. Maravilhoso. Né? A Sororité tem 5 anos? Mais ou menos. Vocês nasceram para gerar transformação. Têm feito isso. O que você imagina para mais 5 anos da Sororité? Que impacto vocês vão ter gerado? Que mundo você gostaria de ter construído? Eu acho que, para mim, assim, eu queria muito ter uma startup que tenha conseguido transformar algum mercado com uma líder que a gente admire, que tenha conseguido ganhar dinheiro com o negócio dela, que tenha conseguido reinvestir esse dinheiro em outras mulheres. A gente vê um futuro com outros fundos. A gente está no fundo 1. A gente ainda não terminou a nossa captação. Então, a gente ainda está recebendo investidores. E a gente vê esse fundo 1, né? O nosso desejo é que esse fundo 1 prove que investir em mulheres traz retornos excepcionais e que a gente consiga captar um fundo 2, um fundo 3, que a gente consiga, de repente, ampliar essa tese. Essa parte de saúde da mulher é uma coisa muito importante, muito relevante, que falta dinheiro. Então, quem sabe a gente consegue expandir essa tese para alguma coisa a mais. Hoje a gente investe só no Brasil, a gente vê que tem essa oportunidade. Quem sabe a gente consegue trazer mais dinheiro de fora. Hoje a gente não tem nenhum investidor de fora. Então, pode ser um desejo trazer mais capital para investir em fundadoras mulheres aqui no Brasil. Bom, só posso desejar muito sucesso para vocês. Obrigada. Que vocês consigam realizar tudo isso. Parabéns pelo que vocês estão transformando. Vocês têm realmente um papel fundamental e muito necessário. E obrigada, né, também. Acho que isso é importante. E obrigada por compartilhar o conhecimento de vocês aqui e contar um pouco da história da Sororité também. Foi um super prazer. Obrigada pela oportunidade da gente contar essa história para mais gente. Sim. Quem sabe a gente inspira mais. E se tiver alguma mulher fundadora escutando a gente e quiser se inscrever para o nosso processo de fundraising, se quiser ter a oportunidade de ser investida por nós, entra lá no nosso site, no www.sororité.com.br e se inscreve ali. Maravilhoso, obrigada. Quem ouviu a gente até aqui, muito obrigada. Fica aí a dica da Érica e até o próximo episódio.